Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, escolheu o deputado Jorge Wilson, conhecido como xerife do consumidor, para ser o líder do governo na Assembleia Legislativa de São Paulo. Para analisar o momento político do estado de São Paulo e a correlação dentro da Assembleia Legislativa, que falamos agora com Paulo Fiorilo, que é deputado estadual paulista pelo Partido dos Trabalhadores. Deputado, uma alegria recebê-lo aqui no Revista Brasil TVT. Alegria toda minha, obrigado pelo convite. Estou aqui à disposição para a gente poder conversar um pouco sobre a conjuntura aqui na Alesp e no estado de São Paulo. Pois bem, o senhor já, inclusive, introduziu o assunto, já colocou aí exatamente isso que nós queremos do senhor. Essa análise da conjuntura que está dada aí para esse governo de Tarcísio de Freitas aqui no estado de São Paulo e essa correlação dos partidos aqui na Assembleia Legislativa Estadual. Então, primeiro é preciso registrar aqui que nós tivemos um aumento considerável da bancada do PT. Nós tínhamos 10 deputados, a gente agora tem 18, com a federação 19, o que nos coloca como a maior bancada junto com a bancada do PL. Uma diferença, o PL tem uma bancada dividida. Uma parte é bolsonarista raiz e a outra parte é o PL mais pragmático, é o PL que vem já das tradições anteriores aqui ao longo desses anos. Nós crescemos também na oposição, a gente pode chegar a 28 deputados na oposição e ainda podemos ter deputados e deputadas que possam, em determinadas situações, não votarem com o governo, possibilitando que a oposição faça um amplo debate e ainda consiga mudar projetos de lei a partir da nossa concepção, da nossa visão, que não prejudique os trabalhadores, que não prejudique a população mais carente e que possa contribuir para que o Estado tenha uma outra perspectiva para tratar os seus cidadãos. Eu acho que esse cenário, ele é um cenário favorável ao debate, até porque você também vai ter uma parte dos deputados que não tem a experiência, eles estão chegando agora, são deputados de primeiro mandato, o que vai facilitar uma oposição que vai debater, dialogar e também apresentar propostas e vai se posicionar muito claramente contrário àqueles projetos que nós já nos posicionamos no processo eleitoral, como, por exemplo, a privatização da Sabesp, a concessão de parques e outras privatizações que o governo Tarcísio queira colocar aqui na nossa pauta. Deputado, traz algumas outras ações também, já que você falou da composição, desse aumento da bancada do PT na Assembleia Legislativa de São Paulo, já que a gente, infelizmente, o PT não conseguiu eleger o governador aqui em São Paulo. Então temos Tarcísio de Freitas, bolsonarista, e tem, além dessa pauta da privatização da Sabesp, algumas outras ideias que não vão ao encontro aí de pautas do PT, as pautas de esquerda até mais aí, que são polêmicas. Então eu queria que você trouxesse ações que vocês estão pensando aí, haja visto que, apesar de não ter o governo, tem aí uma forte presença dos parlamentares nessa gestão. Então, Kaique, uma das coisas que a gente quer colocar no debate é essa ideia da escola cívico-militar, que o secretário que foi indicado, que vem lá do Paraná, lá ele conseguiu implementar várias dessas escolas. Então, além da questão da Sabesp, além das outras concessões e privatizações, nós queremos também debater projetos que são contrários à nossa visão. Você falou aqui da possibilidade da eleição do Haddad. Nessa eleição de segundo turno, uma coisa que só tinha acontecido com o Genuíno, já lá nos anos 2000. Então, assim, a oposição, além de ter avançado, a gente também teve condições agora de discutir outras pautas que interessem aos trabalhadores e que eles possam querer colocar aqui, como essa da escola cívico-militar. Eu acho que a gente tem uma outra questão importante. Nós apresentamos aqui na Assembleia agora um projeto de lei que vai tramitar, que impede a contratação de pessoas físicas ou jurídicas
que tenham participado ou patrocinado a tentativa de golpe no último dia 8. Então, a ideia é que a gente também faça esse debate e que o Estado possa impedir, ou pelo menos limitar a contratação dessas pessoas que participaram, que financiaram e que têm divulgado ideias antidemocráticas. Então, esses temas serão pauta aqui da Assembleia, com certeza, e o PT e os outros partidos que estiveram juntos na eleição do Haddad cerrarão fileiras nesse debate tão importante de defesa da democracia e da defesa dos interesses dos trabalhadores, daqueles que mais precisam do Estado aqui em São Paulo. Deputado, uma das questões aí no período em que o Tarcísio de Freitas estava montando o seu governo foi a criação de uma supersecretaria que pega aí meio ambiente, infraestrutura, transporte e logística. Na verdade, se a gente parar para pensar assim, são temas que não naturalmente se correlacionam, né? A verdade, alguns até são paralelos, mas não convergem, né, para o mesmo espaço. Como é que o senhor pensa aí que isso pode afetar os trabalhos também do governo? O que isso pode influenciar nas ações que o governo vai fazer nesse sentido? E como que a Assembleia Legislativa, o senhor e a Assembleia Legislativa vê isso? Então, Ana, essa ideia de uma supersecretaria, a gente sempre vê com muita preocupação, principalmente quando você junta temas que não são correlatos, como você disse. E no caso do meio ambiente, é uma preocupação muito grande. Primeiro, porque a gente teve o governo Bolsonaro, que permitiu desmatamento. A gente está acompanhando a situação dos Yanomamis, é uma coisa assim absurda, né, de permitir que os garimpeiros ilegais pudessem explorar de forma ilegal minérios nas terras indígenas e levar à morte, levar à destruição, levar à fome e à miséria. Então, nós precisamos estar muito atentos para que a gente não tenha no estado de São Paulo retrocessos nessa área que é tão importante. Além disso, a gente também pretende apresentar CPIs para poder verificar como o governo João Dória e Rodrigo Garcia atuaram em determinadas áreas. Por exemplo, a questão do DER, né, que foi utilizado ao longo dos últimos 4 anos como um instrumento para fazer política a partir das rodovias, a partir do recap das rodovias e das estradas, em que eles tentaram trazer para a base do governo prefeitos para apoiar a candidatura do Rodrigo. Então, aí tem, com certeza, um foco muito grande para a gente poder explorar o que faremos ao longo dos próximos anos, apresentando propostas de investigação, instando o Tribunal de Contas e o Ministério Público para que se apure se houve ou não alguma irregularidade. Então, a ideia é que a gente possa ficar muito atento às posições e às proposituras dessa secretaria, até porque a própria secretária também tem um perfil privatista, para que a gente possa colocar em debate, colocar luz nessas questões e não deixar que isso ocorra sem que a população, a sociedade organizada possa participar e a gente possa evitar retrocesso no estado de São Paulo, o estado mais rico da federação, que tem uma importância muito grande. Aproveitando essa fiscalização e, óbvio, uma maior vigilância também, né, do governo de São Paulo, a gente passou aí 30 dias desse novo governo. Qual que é a avaliação que você faz desses primeiros 30 dias do governo de Tarcísio de Freitas, deputado? Então, Kaique, a gente tem atuado muito na fiscalização orçamentária. Ao longo desses últimos 4 anos, o mandato se dedicou a acompanhar a execução orçamentária para ver como é que o governo se porta, onde é a prioridade dele. Nesse início de governo, nos últimos primeiros 30 dias, a gente ainda não tem uma definição muito clara. Ele está reorganizando as secretarias e, portanto, a gente vai ter que aguardar um pouco do ponto de vista orçamentário. Do ponto de vista político, é possível dizer que ele tenta dialogar com o governo federal. Aliás, vocês devem ter acompanhado a declaração dele que agora ele é sócio do Lula, né? Uma coisa assim que ninguém imaginava ele usar essa expressão, e, ao mesmo tempo, tenta manter pontes com os extremistas de direita, os bolsonaristas raízes,
para manter um equilíbrio. Eu acho que é difícil, porque a cada denúncia, a cada informação nova com relação ao governo Bolsonaro, isso vai fazendo com que o governo Tarcísio também tenha que se reposicionar. Falou contra a tentativa de golpe do dia 8, tem trabalhado muito a tentativa de parcerias com o governo Lula, né? Então, assim, a gente vai ter que acompanhar muito de perto. Vale a pena aqui destacar duas coisas. Ele montou um governo que uma parte é da referência e da relação pessoal dele lá de Brasília, né, trazendo Paulo Guedes, assessores e quem trabalhou com ele. A segunda é o Kassab como referência, que tem indicado vários secretários, e deixou lá duas secretarias mais bolsonaristas. Né? Secretário de Segurança e Mulheres são duas secretarias ou dois representantes mais ligados ao Bolsonaro. E tem preenchido os cargos do segundo escalão com nomes também ligados ao bolsonarismo. Está trazendo lá parente da Michelle, irmão da Michelle, outros aqui que se manifestaram já pró-Bolsonaro. Então, nós vamos ter que acompanhar de perto como é que vai se dar o orçamento, o que eles estão pensando, e os outros nomeados no segundo e terceiro dos escalões, para a gente poder ter mais clareza para onde vai esse governo. Agora, me parece que, pelo menos nesse primeiro momento, ele tenta se distanciar das coisas negativas do bolsonarismo, mesmo não rejeitando o Bolsonaro, e busca pontes com o governo Lula a partir do Kassab, a partir dos interesses que ele tem, né, ligados aí à questão de recursos, privatizações do Porto de Santos e assim por diante. Então, nós vamos ter que acompanhar muito de perto com lupa, porque é um governo que ainda não está claro ao que veio. Eu vou dar um último exemplo que eu acho que vale a pena registrar, a questão do combate aí à Cracolândia, né, de buscar saídas. O vice-governador tem dialogado com expressões ligadas à esquerda, como o próprio deputado eleito Eduardo Suplicy, que foi senador, é vereador, e mesmo o padre Júlio Lancelotti. Então, assim, nós precisamos ver como é que vai se dar na prática as ações que, por enquanto, estão na teoria. Deputado, você trouxe aí o exemplo do Porto de Santos, né? O anúncio dele dessa ideia de privatizar, e aí essa relação que tem que ser feita com o governo federal para essa discussão, né? Não é uma decisão tão somente do governo do estado de São Paulo realizar essa ação. E aí eu gostaria de te perguntar como é que o senhor acha que isso cabe ou não cabe, e como que o senhor acredita que Márcio França, responsável pelo Ministério, né, que lida com isso, também pode ajudar nessa relação, né, dos dois poderes executivos para verificar a melhor solução para a população e para os trabalhadores do Porto Santos? Então, o Márcio França já deixou claro logo no início desse debate que era contrário à privatização. O governador Tarcísio tem insistido que abre diálogos e pode ter modelos que não seja de entregar o porto, mas de discutir parcerias. Eu vi que eles estão tentando algum tipo de arranjo em determinadas áreas, mas assim me parece estar muito claro, tanto do ponto de vista da posição do Márcio como de outras posições já apresentadas, que essa ideia da privatização, como queria o Tarcísio, ela não vai avançar a priori. É preciso buscar outros arranjos, é preciso buscar outras saídas para melhorar. O Porto de Santos é o principal porto aqui do estado, tem uma importância econômica muito grande, do ponto de vista também do emprego, de renda dos trabalhadores, então é preciso que a gente tenha muito cuidado. Eu acho que, como depende muito do governo federal, acho que aí tem uma tranquilidade para que a gente possa fazer o debate com muita segurança, sem correr o risco de perder instrumentos importantes como o Porto, Sabesp. A Sabesp não depende do governo federal, vai depender da discussão aqui, mas para que a gente possa pôr o pé na porta e tentar ir negociando, caso a caso, medidas que possam evitar a entrega e que também possam facilitar o debate. Vou dar um outro exemplo que eu falei aqui no início, a questão da concessão dos parques. Eu tenho acompanhado a discussão do PETAR, que é o parque lá do Alto Vale do Ribeira, um dos parques mais importantes do país, é patrimônio histórico da humanidade. E assim, a gente está tentando também mudar essa lógica. O PSDB queria entregar
Lá você tem muita gente que trabalha, que depende do parque, o pessoal da monitoria, as agências, as pousadas, e é preciso ter esse cuidado, porque senão a gente acaba entregando para a iniciativa privada e depois a gente vê agora aqui recentemente no parque, no Jardim Botânico, os caras vão fazer lá um grande evento num lugar que é utilizado para pesquisa, visitação, e aí vão abrir para eventos públicos para ganhar dinheiro. Eu acho que a gente precisa entender a importância que tem para evitar desvios de finalidade. Então, inclusive esses dias eu conversei com a deputada Márcia Lia, que é a líder da bancada, para que a gente possa tentar evitar que atividades dessas ocorram, mesmo nas áreas que foram concedidas, até porque é preciso olhar o plano diretor da área, o que eles prevêem para evitar esse tipo de coisa. Deputado Paulo Fiorilo, deputado estadual pelo PT aqui de São Paulo, obrigado por conversar com a gente. É que eu queria agradecer a você, a Ana, estou aqui sempre à disposição para esse debate. Abraço, deputado. Obrigado.